impulsionado pela palavra, testificando-os aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo foi impulsionado ao que, irmãos? Pela palavra. Ele começou a pregar aos judeus que Jesus era o Cristo. Aí vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 3. Eita, irmãos, vamos mexer. Capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3. Diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Amém? Paulo esteve pela primeira vez em Corinto, provavelmente 54 anos antes de Cristo, né? Vindo de Atenas, como foi lido. O trabalho foi estabelecido com muitas lutas e problemas por causa dos judeus blasfemadores que se opunham ao Evangelho, a mensagem falada por Paulo. Naquele tempo já tinha pessoas que rejeitavam, blasfemavam, lutavam contra esta palavra. Corinto era a capital de Acaia e foi declarada colônia romana por Júlio César. Contava com uma população de cerca de 600 mil habitantes, de todas as nacionalidades conhecidas de então. O luxo e a imoralidade imperavam abundantemente e a idolatria dominava os seus concidadãos na vida comercial, social e religiosa. Era assim um centro de corrupção. O culto dominante era o da deusa Afrodite, que imperava com toda sorte de corrupção e imoralidade na vida dos cidadãos corintianos. O cristão, para conviver num tal ambiente mortal e espiritual corrompido, necessitava de muita firmeza espiritualmente, firmeza na fé e fibra espiritual, a fim de permanecer fiel e firme nos princípios sagrados, tal como Daniel e seus companheiros na Babilônia. Então vemos que Paulo ele tem essa visão. Lá ele começou a pregar e ele começou a ter essa dificuldade. A cultura do povo, como a Bíblia vai relatar, Paulo começa a escrever e mostrar a cultura do povo. Deusa Afrodita é uma deusa que era cultuada com sexo, com prostituição, com as imoralidades, com as pornografias. Então o povo estava acostumado a ter uma vida assim. Era um povo imoral, um povo indecente, um povo que não tinha uma conduta alinhada, adequada. E mais na frente vamos ver que Paulo começa a pregar para este povo, e o povo vai sendo convencido por esta palavra, mas eles aceitam aquela palavra, aceitam a Jesus Cristo. E Paulo tem outro problema dentro da igreja. Paulo fica com uma congregação, com pessoas que aceitaram aquele evangelho, mas pessoas que precisavam ser tratadas, pessoas que precisavam ser realmente impactadas pela palavra, pelo evangelho. E eu fiquei imaginando, eu estudando isso lá em casa hoje, meu Deus, passou tantos anos e vivemos hoje uma situação semelhante, se repete, né? Com tanta pornografia dentro da igreja, mas com tantos pecados, com tantas outras dificuldades, com um coração enrijecido, com um sentimento de mal contra o próximo. Aí Paulo faz algumas pontuações. A lição que eu estudo faz algumas pontuações. Os problemas de ordem espiritual. Esse texto, antes de lermos esse texto, eu quero que alguém leia lá em Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. mais a criatura do que o Criador, e é bendito eternamente.
igreja ouviu? Amém. Os problemas de ordem espiritual. Esse outro texto está lá em Atos, capítulo 18, versículo de 5 ao 6. Alguém lê em voz alta. Timóteo, terceiro da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou indo e desde agora parto para os gentios. Pronto, amém. Nesse texto vai falar que Paulo foi impulsionado a falar o evangelho, mas chega um ponto, irmãos, que ele prega, as pessoas blasfemam dele, ele se fica com raiva daquela situação, e ele diz que não vai mais pregar para aquele povo, porque é um povo com um coração duro. E aí ele começa a ver alguns problemas de ordem espiritual. O apóstolo Paulo traçou um esquema no seu ministério de anunciar o evangelho, primeiramente aos judeus, que era o povo que Pedro e os discípulos pregavam, foram direcionados a pregar. E aí Paulo também toma essa primeira direção, mas como o povo era do coração duro, ele se volta para nós, que somos considerados os gentios. Graças a Deus que ele teve essa visão e essa graça nos alcançou pela misericórdia do Senhor. Então, quando a Bíblia se fala de gentios, nós nos incluímos aí. Amém, irmãos? Pronto. Eu quero que os irmãos entendam. É um estudo hoje, né? A gente está realmente conversando. Eu quero uma participação, eu quero que os irmãos aprendam aqui. Com respeito a Jesus Cristo, Filho de Deus, entretanto sofreu tremenda decepção no sentido espiritual e físico, pois os judeus não os ofenderam, como também ofereceram uma terrível resistência e ainda blasfemaram contra o nome do Senhor Jesus. Os mensageiros evangélicos devem estar preparados para essa vida de sofrimento e os problemas que surgem estabelecidos de um novo trabalho e com muitos adversários. Nós, às vezes, entramos na igreja, né? Os veteranos já têm essa consciência, mas eu me refiro aos novos convertidos, achando que agora está tudo bem, está tudo legal, aceitei Jesus, vai dar tudo certo. Vai, porque Jesus está na tua vida. Mas nós não somos poupados das lutas, das adversidades que se levantam contra nós. Todos os dias vai surgir batalha, todos os dias vai surgir alguém se levantando contra a tua vida. Você vai pregar, vai falar de Jesus, alguém vai blasfemar, vai duvidar de você, alguém vai querer te desmerecer, você vai ser excluído. Mas tenha bom ânimo, porque isso faz parte da nossa trajetória. Todos os homens de Deus passaram por isso, o próprio Cristo passou por isso. Jesus, ele pregava, Jesus foi acusado de ser endemoniado, foi acusado de ser um herege, Jesus foi acusado de várias outras coisas, mas ele seguia firme e forte levando o evangelho das boas novas. Então, você que está nessa nova caminhada agora, se prepare. Vão acusar você, vão levantar falso contra você, vai se surgir coisas que você não vai entender de início, mas se mantenha firme, porque Jesus, ele é contigo. Isso faz parte da nossa trajetória. Lá em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 9, vamos ver o que é que diz lá. Fale alto, tem que falar alto. Uma porta grande e eficaz se abriu a muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu a muitos adversários. Deus entrou no providência, uma porta foi aberta, mediante a tantas pessoas como adversários. Chama de adversários, irmãos. Então, a gente muitas das vezes não entende que nós estamos de fato numa guerra. Nós estamos de fato numa luta, irmãos.
Porque muitas das vezes a gente fala com a pessoa e acha que está tudo bem. Não, irmãos. Está acontecendo ali uma batalha espiritual. Quando você fala de Jesus ali, existe demônios trabalhando na mente daquela pessoa, existe demônios falando no coração daquela pessoa, fechando o coração, endurecendo o coração. Um demônio pode se manifestar, porque muitas das vezes a igreja quer evangelizar, mas não se estrutura, não se prepara. Porque nós temos que ir, irmãos, preparados, revestidos com poder, com autoridade e conhecimento da palavra. Porque se nós formos de qualquer jeito, passa vergonha, passa constrangimento. Então se prepare, se estruture, leia essa palavra, busque autoridade. Porque na hora que você se dispõe a falar de Jesus, pode crer que está naquele momento acontecendo uma luta travada contra a sua vida. Talvez não naquele momento, mas na hora que você chega em casa, na hora que você vai no caminho, surge alguma coisa para tentar tirar a sua fé e roubar a sua paz. E se você não tiver com a consciência que você está numa guerra, você tropeça, sai do conjunto, daqui vai para fora, se chateia com A, se chateia com B, porque você não consegue compreender a luta espiritual que está passando. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Passa muito rápido o tempo. Misericórdia. Então, isso foi, esse tópico aqui foi os problemas de ordem espiritual. Né? O apóstolo Paulo ele traçou um esquema, um projeto para o seu ministério, para ele pregar a palavra. Teve toda essa resistência. Os problemas de ordem moral são coisas diferentes. Espiritual, tá? Ele deixa muito claro que trata da dureza do coração das pessoas em resistir à palavra, em resistir ao evangelho. Isso é uma luta espiritual. Moral, Miquel, o que é essa luta moral? O que é esses problemas de ordem moral? Moral é a nossa conduta, a conduta da sociedade hoje. O que é que a sociedade tem pregado, irmãos, hoje? Libertinagem. Hoje o mundo prega a libertinagem. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser ser. O mundo prega isso lá fora, mas a palavra de Deus combate isso. E muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus e acham que lá fora é a mesma coisa que dentro, pode agir da mesma coisa. E não podemos agir. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a minha mente que era mundana, uma mente de vingança, de ódio, já não pode ser mais assim. Se eu tinha um coração raivoso, invejoso, olho grande, como o pessoal fala, aquilo fica lá fora. E aqui você tem que buscar uma mente de Cristo. Se a sua conduta lá fora era de roupas, de vestimentas imorais, andava de qualquer forma, você agora é uma pessoa em Cristo. A sua conduta moral deve ser diferente. E hoje, eu não sei o que está acontecendo, mas vejo que há uma certa resistência ainda na igreja. Eu não sei se é porque ninguém fala nesses assuntos ou para falar sobre isso, mas eu senti do Senhor esse desejo. Eu vou trabalhar isso na igreja em nome de Jesus. E vamos aprender, e essa igreja vai avançar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quando estudamos sistematicamente as cartas de Paulo aos Coríntios, notamos que aquela igreja era realmente abençoada em ciência, nos dons espirituais, e também não apresentavam dificuldades financeiras. O pessoal de lá citaram a Jesus, buscaram ao Senhor, o Senhor abençoou, era um povo próspero. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 ao 7. Vai dizer que a igreja era próspera, mas tinha essas dificuldades. Tinha pessoas no meio ainda que precisavam ser transformadas. Tinha ainda pessoas no meio ainda que precisavam ser trabalhadas, precisavam ser moldadas pelo poder do Espírito Santo.
O apóstolo Pedro ensina que devemos crescer na graça e no conhecimento. A nossa igreja, nós somos pentecostais, como eu falei. Eu sou um, irmãos. Irmão, eu gosto de estar no poder. Quem gosta é eu, viu? Rapaz, eu estou ainda rouco ainda de domingo aqui. Pensa, gosto. Profecias, revelações, eu creio, irmão. É maravilhoso sentir o poder de Deus. Mas também precisamos colocar numa balança. É bom o poder de Deus, mas precisamos do conhecimento. Temos que crescer com esse balanço. Não adianta só buscarmos o poder e não termos conhecimento. Não adianta buscarmos só glória, glória, chorar e não conhecer a palavra. Porque quem vai tratar o nosso íntimo, quem vai confrontar os nossos pecados, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos confronta e nos faz refletir que precisamos mudar, precisamos abandonar os velhos hábitos. É a palavra de Deus que revela em nós que nós estamos com a conduta errada, levando mau testemunho. É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus que nos traz uma estrutura para vencermos as afrontas do diabo. Porque Jesus, ele foi levado no deserto e Satanás chegou para ele